Que Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus e a mais um dia de estudo. Esse estudo maravilhoso que vai estar conosco até o dia 23 de abril. Amém? Bom, o nosso título de hoje começa falando sobre súplica dolorosa. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 24... Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Continuamos a ver Davi durante o período mais difícil da vida dele. Natã levou uma palavra dura sobre a criança nascida do pecado entre Davi e Batseba. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Natã mal tinha virado a maçaneta da porta para sair, e o bebê de Davi caiu doente. O rei tinha sido avisado de que seu filho morreria, e ainda assim buscou a Deus pela criança durante 7 dias. Davi se recusou a comer. Ele passou as noites deitado no chão. Quando o bebê morreu, os serventes ficaram apavorados. Eles pensaram que Davi se mataria, mas acabaram se espantando com a forma como o rei recebeu a notícia. Ele se levantou, lavou o rosto, mudou de roupa e foi para a casa do Senhor adorá-lo. Só então voltou para o seu palácio e se alimentou. Os serventes de Davi ficaram impactados com a atitude dele. Eles lhe perguntaram por que havia chorado tanto enquanto a criança estava doente, e quando ela morreu, ele foi adorar ao Senhor. E a resposta de Davi leva conforto à paz enlutados até hoje. E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Por meio da crise que vivenciou, Davi foi lembrado de tudo quanto conhecia sobre os caminhos de Deus. Vamos examinar agora 4 mudanças que Davi viveu durante esse processo. Primeira, a dolorosa súplica de Davi o obrigou a voltar a depender de Deus. Em algum ponto do caminho, Davi confundiu o poder de Deus com o poder dele próprio. Ouviu tantas vezes que poderia fazer qualquer coisa que começou a acreditar nisso. Deus exige que dependamos dele, porque somente ele pode nos manter seguros. Ao dependermos do Senhor, ele cuida de nós. Quando buscamos segurança em outros lugares, ele é obrigado a nos levar de volta para casa. Ao recusarmos as cutucadas menos dolorosas do Espírito Santo, corremos o risco de medidas mais drásticas. E assim aconteceu com Davi. A tragédia levou o rei a depender de Deus novamente. As súplicas de Davi satisfaziam seu espírito nos muitos meses de luto que lhe sobrevieram. Quando Davi sofreu aquela perda, ele precisou saber que havia feito tudo o que podia para impedir a morte de seu filho. A súplica do rei garantiu sua sobrevivência em meio à tragédia que ele e sua esposa sofreram. A súplica de Davi o levou de volta à intimidade com Deus, e esse retorno o levou a sair de uma tremenda perda para uma vitória. O relacionamento restaurado de Davi com o Senhor o capacitou para consolar a sua esposa. Quando uma tragédia nos atinge, se nos apoiarmos em Cristo, um dia nos ergueremos de novo e teremos inclusive forças para consolar os outros e voltar a adorar a Deus. Você já voltou a adorar o Senhor depois de uma perda dolorosa que acreditou que ele pudesse evitar? Se já, pode ter considerado a sua adoração uma das experiências mais difíceis e penosas da vida. Talvez também tenha sido assim para Davi, mas o seu retorno à adoração restaurou a sua sanidade. A sua redescoberta do relacionamento com o Senhor se tornou o pilar
que o sustentou em meio às dolorosas consequências do seu pecado. A súplica de Davi tocou o coração de Deus para que ele respondesse. Deus amava Davi, assim como nos ama. E a Bíblia diz em Hebreus 12:6 que Deus corrige a quem ama. Uma bela prova do coração amoroso do Senhor para com o rei aparece nesse trágico relato. Ele não poderia dar a Davi o que ele pediu, porque ele tinha que ensinar para Davi uma lição eterna. No entanto, Deus realizou algo mais. A Bíblia diz: depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Por sua graça, Deus removeu a maldição que pairava sobre a união pecaminosa de Davi com Batseba. Essa união era errada. Mesmo quando Davi soube que Batseba estava grávida, ele tentou tirá-la da vida dele, mas não adiantou. Eles se uniram por aquela terrível tragédia. Deus removeu a maldição do casamento dele e um filho nasceu da união. Gedidias significa amado do Senhor. O Senhor amou Salomão. Deus ama você. A correção que vem do Senhor pode ser dolorosa, mas Ele nunca dá as costas para nós. Ele nos disciplina, mas nunca nos abandona. O desejo dele é sempre de nos abençoar. Guarde isso no seu coração e até o próximo dia de estudo. Que Deus te abençoe.